gente! Tudo bem com vocês? Mais um projetinho de porta-guardanapo natalino para enfeitar esse nosso Natal 2020. Desta vez, todos manuais, fáceis de serem feitos, lindos e altamente vendáveis, que é bem o lema do nosso canal. Eu fiz em forma de porta-guardanapos, mas eles se prestam muito bem a serem imãs de geladeira ou pingentinhos de árvore. Se você quiser fazê-los em forma de pingente, basta fazer um furinho e colocar aquele nosso fiozinho dourado para pendurar. Se vocês gostarem do projeto, por favor, deixem seu like, compartilhem, deixem um bilhetinho. Eu tô muito atrasada em responder o comentário de vocês, mas eu tô lendo todos eles e vou responder. Só preciso de uma folguinha que eu vou responder a todos, tá? Sem mais demoras, vamos lá? Bora aprender? Vem! Bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. And a Para cup. fazer esse primeiro projetinho, eu tenho aqui 19 gramas de uma massa na cor pele clara. E eu, depois de sovar bem, vou simplesmente fazer uma coxinha bicuda. Eu quero essa coxinha com 5 centímetros. E quero essa coxinha com esse biquinho bem fininho. Vou pôr na mesa e vou achatar a parte grossa, não tô mexendo aqui embaixo, só na parte grossa, até ficar todo ele na mesma espessura. Então, nesta região eu não achatei e achatei essa parte de cima. Se você estiver fazendo em produção ou se você for iniciante, seria legal você deixar isso aqui secando, para não amassar depois. Vou pegar uma espuma e vou deixar isso aqui com um pouco de massa da mesma cor. Eu vou fazer a textura de casquinha de sorvete para a gente colocar ali. Então, eu vou abrir uma massa com rolo. Vou untar um pouquinho a minha mesa. Eu uso creme de biscuit da Policol para untar a mesa. Vocês nunca me veem fazendo esse processo porque eu quase não mostro. Mas a base de corte, ela gruda um pouco a massa, sabe? Então, eu sempre unto. Vou pôr aqui e vou abrir. Não vou deixar muito fino. Vou abrir numa espessura de mais ou menos uns 4 milímetros, por aí. E vou texturizar. Existe tapetinho de textura já de casquinha de sorvete no mercado, lindos. Só que eu não tenho. Então, eu pego o fundo de um pratinho descartável. Quando eu vou comprar o pratinho, eu escolho um que tenha esses quadriculadinhos aqui bem forte, para ele marcar bem na massa. Ele tem um lado de baixo relevo e tem um lado de alto relevo. É o lado de alto relevo que eu vou colocar na massa. Para a massa não grudar, eu dou uma untada com o olhinho paixão. Vou pôr a massa aqui, ó. Escolho o lado que tá mais bonitinho. E vou texturizar. E ficou assim, ó. Agora, eu vou pegar água, eu vou colar com água. E vou passar aqui no sorvetinho. Vou colocar isso aqui. Acerto primeiro aqui o biquinho, e agora eu venho aqui. Eu vou deixar esse lado liso mesmo, bem acabadinho, porém liso. Tô cortando aqui, tirando o excesso, e vou cortar aqui, tirando o excesso. Eu não posso deixar a área aqui, então, eu venho bem aqui, assim, dou até uma curvadinha e corto. E a massinha já gruda uma na outra. E aqui já ficou bem bicudinho. Água. Tô segurando muito delicadamente para não sair a textura lá do outro lado. Isso é um porta-guardanapo, então aqui tem que estar bem acabado. Ficou assim. Esta parte aqui,
eu também vou colar. Também vou cortar a rente. Só que esta parte aqui, eu não tenho que me preocupar muito com o acabamento, porque vai vir um acabamento em cima dela. Eu vou só juntar para não abrir, para não criar, mas não vou ficar muito preocupada em tirar as marquinhas. Venho, dou uma beliscadinha aqui, ó, para ficar bem pontudinho. A textura sai um pouquinho aqui? Sai, é natural, mas não se preocupa com isso, não. E vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar uma massa branca, que não tem quantidade, e vou fazer a neve que vai escorrer nesse sorvetinho. Então, eu abro a massa, vou abrir a massa entre as reguinhas niveladoras de 3 milímetros. E vou, com agulha, cortar uma mancha. Como eu faço quando eu vou fazer as bolinhas de Natal? Lembra que quando eu faço as bolinhas de Natal, eu coloco uma neve escorridinha aqui? A mesma coisa. Se você for fazer em produção, você pode até fazer um moldezinho. Como eu vou fazer uma só, eu vou cortar a mão mesmo. E aqui é tentativa e erro, ou seja, eu vou cortar, vou experimentar, ver como é que ficou, ver se eu gostei. Se ficou pequeno, eu corto outro maior. Se ficou grande, eu diminuo o tamanho. É simplesmente uma mancha, ó. E vou experimentar para ver se tá tudo bem. Se tiver tudo bem, eu vou me preocupar em tirar as rebarbinhas. Deixa eu provar, ver se me agrada o que eu fiz, ver qual lado ficou mais bonitinho. Aqui a frente tá bonitinha e vou ver se isso aqui chega para tampar essa parte que ficou feia aqui atrás. Eu consigo, se eu aumentar um pouquinho, fazer chegar. Repare que eu tô aumentando só o meio tá ficando fininho. Mas a parte que vai escorrer, eu tô deixando gordinha e quero ela gordinha. Eu só vou dar uma puxadinha para ela ficar mais parecida a um escorrido. Lembrando que aqui tem que ficar bem redondinho. E vou ajeitar para pôr lá. Eu não tirei volume desse escorrido, só tirei o volume aqui. E com água eu vou colar. Vou escolher essa parte mais escorrida para pôr na frente desse sorvetinho, assim, ó. E vou esconder esse mal acabado aqui. E vai ficar assim. Agora eu vou pegar 13 gramas de massa branca, simplesmente sovar e fazer uma bolinha. Vou colocar aqui na mesa e dar uma leve, mas uma leve achatadinha, bem pouco mesmo. E vou colar essa cabecinha aqui, ó. 2 gramas aqui, 2 gramas aqui. Peguei um daqueles arames florais, que eu uso bastante, e pintei uma parte de verde nesse tom. Vou pegar aqueles pentinhos e vou texturizar. Então, eu vou pôr isso aqui. Cuidado com esta posição. Tem muita gente que coloca aqui, fica parecendo cabelo de palhaço. É no ouvido. Então, a gente tem que colocar aqui embaixo no ouvido. Eu não vou colocar agora para não ter que apertar, para não perder a textura. Mas eu vou deixar isso aqui descansando um pouquinho. Vou pegar um araminho, um palitinho ou um araminho, tanto faz. Vou usar um palito desta vez. E vou colocar aqui, no centro do sorvetinho. Eu gosto mais de usar o arame, porque o palito, se cair no chão, pode quebrar. E o arame não quebra. Vou pegar uma massa azul. Esse aqui que eu tô usando é o azul marinho da Policol, que eu juntei um pouquinho de preto para deixar ele um pouco mais fechado. E vou abrir um rolinho.
tem medida. Na verdade, eu preciso de um rolinho que dê a volta ali. E vou achatar, ó. Tô deixando ele grossinho, porém achatado. Vou pegar a esteca gravata. Vou passar água. E vou colocar isso aqui, ó. E vou deixar a emenda aqui na frente. Não aperto muito e quero que dê a volta toda e quero que fique com um bom acabamento. A parte de trás também, porque sendo um porta-guardanapo vai aparecer. Corto aqui, emendo aqui, ó. Com esta parte que sobrou, eu apoio assim no meu dedo, vou pegar um palitinho, uma esteca é melhor, ó. E com uma esteca, eu vou fazer assim, ó. Eu dei uma afinada aqui, porque essa parte eu vou sobrepor a esse cachecol aqui. Então, eu faço isto, venho aqui com água. E vou colocar isso aqui, ó. Junto aqui, pra ele não escapar. Assim, ó. E vou cortar esse cachecol aqui. Depois eu vejo se eu quero maior, se eu quero menor. A princípio, eu vou deixar esse cachecol aqui. Vejo se aqui tá tudo bem grudadinho, pra isso não escapar conforme vai secando. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho. Vou cortar aqui, ó. Acho que vai ficar mais bonitinho assim, ó. Aqui. Ótimo. Assim. Eu esqueci de colocar o olhinho dele antes de grudar a cabecinha aqui, mas não tem problema, eu vou colocar agora. Eu vou usar esse de referência IUP 012 tamanho micro, lá da IUP Biscuit. Eu tenho usado muito desse olhinho aqui nas pecinhas de Natal. Ó, coloquei. Agora, eu venho com o pincel modelador e afundo bem. Como eu já fiz em vários outros vídeos. Aqui, vou até fazer assim, ó, para conseguir colocar mais giz pastel quando eu for passar o giz pastel aqui. E agora, eu vou fazer o narizinho. Para o narizinho, eu tô pegando uma quantidade de massa qualquer, é pouca coisa. Eu acho que aqui eu devo ter uns 0,3, 0,4 gramas. Deixa eu ver se a balança consegue pesar. Ó, nem pesa. 0,3 gramas. Vou fazer uma coxinha alongada, vou dar um jeitinho assim, que eu sempre gosto de dar esse jeitinho no narizinho, para não deixar ele completamente reto. Isso vem muito do country, esse nariz meio achatadinho. E agora, com cola, eu vou posicionar esse narizinho. Ele sai entre os dois olhinhos e eu quero que ele avance lá pro cachecol. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho! E agora, eu já posso vir e colar isso aqui, ó, bem embaixo. Aqui eu vou pôr arame. Vou pegar o arame floral pintado de verde e vou medir o quanto eu vou precisar aqui. Não vou enrolar desta vez, vou deixar ele retinho. Então, eu preciso desse tanto. Vou dobrar essa pontinha, porque daí ele faz um anzolzinho lá na massa e não tem perigo dele ficar se movendo nem de escapar.
Vou deixar isso aqui bem redondinho. Vou passar cola aqui, vou passar cola aqui. Vou abrir. E vou ver onde que eles vão tocar. Para poder segurar e fazer o buraquinho. Pelo menos para eles começarem a entrar. Agora eu ponho aqui, ponho no chão, seguro e seguro. E ficou assim. Agora, eu só vou enfeitar. Eu vou pegar um desses pirulitinhos aqui, ó. Essa preparação é sempre uma preparação prévia, que eu já deixo prontinho para ficar fácil. Vou vir aqui, vou fazer um furo aqui, assim, com uma estequinha da espessura desse aqui. Vou até abrir um pouquinho. Vou passar cola. E vou enfiar. Fiz um enfeitinho aqui, daqueles tradicionaizinhos, com 3 folhinhas e 3 bolinhas vermelhinhas, e vou colocar aqui. Olha que graça! E vou ainda colocar aqui 3 botõezinhos. Esses botõezinhos precisam ficar bem no centro. E ficou assim, o nosso primeiro modelinho. Depois que ele secar um pouquinho, eu vou vir e sombrear e colar aqui atrás a argolinha do porta-guardanapo. Para esse segundo projeto, eu vou pegar uma quantidade de massa branca, já sovei bastante essa massa, e vou abrir entre 2 reguinhas niveladoras de 9 milímetros. Vou pegar um plástico, vou untar um pouquinho com um olhinho. Vou fazer aquele corte de borda arredondada com esse cortador de 7,5 centímetros. Pode ser de 8, pode ser de 7, é mais ou menos, tá? Vou acertar aqui as rebarbinhas que porventura tenha. Vou cortar esse círculo com mais ou menos 5 centímetros de altura. Então, ó, 5 centímetros deu aqui, eu vou cortar aqui. Não precisa ser exatamente 5, pode ser 4,5, pode ser 5,5. Só vou tirar essas rebarbinhas. E agora sim, vou alisar bastante para não ter nenhum tipo de rebarbinha. Vou pegar a régua e vou fazer marcações paralelas para imitar aqueles tijolinhos do iglu, ó. Aí, eu venho nessa primeira aqui, ó, e marco aqui e aqui. Essa eu marco no meio. Essa eu marco de novo na mesma direção dessa aqui, ó, aqui e aqui. E vou fazer a mesma coisa lá atrás. Agora, eu vou pegar um pouquinho de preto e misturar na massa branca para fazer um cinza claro. É um cinza claro mesmo. Vou abrir com uma espessura de mais ou menos uns 3 milímetros. Vou pegar um cortador redondo de 3 centímetros de diâmetro e vou cortar. E vou marcar 2 centímetros aqui, ó, e tirar uma nesguinha. Então, ponho aqui, não deixo a régua encostar para não marcar, marco 2 centímetros e vou tirar esse pedacinho. Deixo isso aqui mais retinho aqui, para ele ficar um pouquinho mais oval, ó. Agora, eu vou pegar um pedacinho de massa branca e vou abrir uma tirinha de mais ou menos 1 centímetro de largura
e mais ou menos uns 3 milímetros de espessura. Vou cortar, vou passar água aqui e vou dar a volta aqui, ó. Vou cortar rente aqui e vou cortar rente aqui. E vou com água colar isso aqui, ó. Vou pegar este molde de código 620, acessórios natalinos, e vou tirar esta árvore. Se você não tiver esse molde, faz uma árvorezinha qualquer, já ensinei tantas com estrelinha, faz das estrelinhas só metade da arvorinha, do jeito que você preferir. Eu vou usar este molde aqui. O bom de você ter molde, além de agilizar o processo, é o fato de que você padroniza todas as peças, né? Elas ficam todas iguais. E vou agora, com essa faquinha descartável, fazer as correntinhas assim, ó. Isso não é dica minha, isso quem ensinou foi a Esther, ela que teve a sacada, né, de fazer isso. E olha como fica bonitinho. E vou pregar esta árvore aqui, ó. E eu vou colar agora com cola. Desculpem o barulho, gente, tá com reforma aqui em cima. E eu fiquei esperando a semana inteira se diminuía para eu poder gravar. Como não diminuiu, eu falei, eu tenho que gravar assim mesmo. Então, me desculpem o barulho. Agora eu vou pegar 3,5 gramas de massa preta. Vou fazer uma bolinha. Vou pegar a massa branca e vou abrir. E com um cortador de flor, este aqui tem 1,5 centímetros, quase 2. Eu vou cortar, não abrir muito fina, porque senão vai ficar transparente. E vou retirar esta parte aqui, ó. A gente já fez outras vezes. Acerto direitinho, dou só uma apertadinha na extremidade, deixo o centro gordinho e vou passar também cola. Aqui pode ser água também. Olha que bonitinho. Aqui eu tenho 2 gramas de massa preta. Vou fazer uma bolinha. Desta bolinha, eu vou fazer uma coxinha. Apertei a coxinha, ela ficou assim, ó. E agora aqui, eu vou beliscar para levantar um rabinho. Ficou assim. Tô pegando aqui, ó, 2 bolinhas de mesmo tamanho. Tentei pesar, a balança não pesa de tão pouquinho que é. A balança não pesa. E vou agora fazer 2 coxinhas, 2 gotas, né? Assim, ó. E vou achatar. Uma massa laranja, amarela forte, como essa aqui, eu também vou fazer 2 bolinhas bem pequenininhas, do mesmo tamanho, mas bem pequenininhas. Vou fazer uma coxinha, vou dar uma achatada e bem na lateral eu vou fazer um cortinho aqui e um cortinho aqui, deixando a maior parte aqui em cima, aqui no centro, né? Mesma coisa aqui, ó. Dei uma apertadinha, vejo se estão mais ou menos iguais. E com a mesma massinha, também numa quantidade bem pequenininha,
eu vou fazer uma bolinha. Da bolinha, uma coxinha bem pequenininha, ó. Fiz um triangulinho. Vou pegar um pouquinho de cola. Vou colocar isso aqui. Que bonitinho. Como ele é muito pequenininho, eu não vou colocar olhinho adesivo. Eu vou depois fazer o olhinho com tinta. E agora eu vou montar. Eu vou pegar o iglu. Vou colocar esse corpinho aqui, com o rabinho pra cima. Vou colocar estas perninhas, esses pezinhos aqui, ó. Um aqui e o outro aqui, assim. Vou colocar estas asinhas, uma aqui segurando aqui, e esta outra aqui. Que ela vai tentar colocar uma estrelinha em cima da árvore. Então, ela vai ficar segurando a estrelinha, essa tá muito grande. Vou fazer uma estrelinha menor. Mas, ela vai segurar a estrelinha e vou pôr a cabecinha aqui, tá? Então, agora eu vou colar ajeitando todo mundo aqui. E agora, com o amarelinho, eu vou fazer a estrela. Vou fazer ela meio grossinha. Vou usar este cortador de flor. E vou beliscar estas pontinhas, ó. Vou aqui colocar na mão do pinguim e vou colocar aqui, ó. Assim. Vou até colocar meio tortinha para parecer mesmo que ele tá pondo na árvore. Bolinha. Então, vai ficar assim meio tortinho, ó, para parecer que ele tá pondo na árvore. E para dar uma cor, eu vou pôr um chapéuzinho de vermelho de Noel. Ó, aqui extravasou um pouquinho de cola, eu vou limpar. Pronto. Como vai ser um chapéuzinho muito pequenininho, eu vou fazer esse chapéuzinho de uma maneira diferente do que eu sempre faço. Eu vou pesar 1 grama de massa branca, 1,1. E vou fazer um pompom, ó. Bem arrepiadinho. Vou pegar um boleador e vou achatar assim, ó, o centro. Agora, eu vou pegar a massinha vermelha, 0,9. Vou fazer uma coxinha. Vou passar cola. E vou encaixar essa coxinha aqui, ó. E vou colocar o chapéuzinho nele aqui. Vou também dar uma boleada aqui, ó. Eu seguro no vermelho e faço uma boleada aqui, ó. Segurando no vermelho. Olha que gracinha! E eu ainda vou pôr um chãozinho para dar um melhor acabamento aqui. Então, tô pegando uma quantidade de massa, nem precisaria pesar. Mas vamos lá. 12,5 gramas. E vou fazer um rolinho. Só que este rolinho, aqui, ó, nessa região, ele precisa ser mais largo. Como eu quero imitar neve, eu não quero que isso aqui seja retinho, certinho. Então, eu quero fazer umas reentrâncias aqui, para ele ficar assim, todo cheio de ondinha. E vou medir para ver se tá do tamanho. Vou esticar um pouco mais. E vou medir, pronto. O tamanho tá legal.
Agora, eu venho aqui com água, passo bastante para sobressair bem. Pode ser cola? Pode ser cola, sim. Você só tem que tomar cuidado se for cola, para não ficar aqui brilhando. E vou apertar bem, ó. E vai ficar assim, ó. Como é um porta-guardanapo, ó, deixa aqui bem lisinho. Se for necessário, você faz um vai e volta na mesa, que ele acaba alisando. Ou então, se não conseguir tirar as marquinhas, porque a minha massa já tá um pouquinho dura, eu venho e aumento essas marquinhas para parecer que é neve mesmo. Eu não posso deixar a marquinha de polegar. Tem defeitos que a gente tem que fazer virar efeitos, né? E agora tá pronto. Então, agora eu vou deixar secando para depois pintar os olhinhos e dar uma sombreada na peça. O nosso terceiro e último projetinho de hoje vai ser um cupcake natalino. Como todas as pecinhas desta aulinha de hoje, ele poderá ser um porta-guardanapo, pode ser um ímã de geladeira, um pingente de árvore, enfim, você pode usá-lo para bastantes fins, inclusive para caneca. A ideia não é minha, eu peguei esta figura do Pinterest, porque eu achei um cupcake muito fácil de ser feito, muito rápido de ser feito, e como tem as cores de Natal, muito apropriado a esse nosso tema. Então, eu peguei uma quantidade de massa qualquer e vou abrir essa massinha entre as reguinhas niveladoras de 9 milímetros. Com um cortador oval, esse é o maior do joguinho. Se você não tiver cortador oval, corta com a agulha, como eu já fiz no canal aqui várias vezes, e arredonda as bordinhas para ele ficar com um aspecto bem arredondado. Esta maior, ela tem 5 por 8. Vou pegar um plástico, passar um pouquinho de olhinho paixão, para não grudar na massa o plástico. Veja, é um saquinho de supermercado. E vou cortar. Vou acertar aqui as bordinhas, assim. Deixar bem sem rebarba, bem arredondadinha. E vou cortar no meio. Então, como tem 8, eu vou fazer uma marcação aqui, ó, com 4. Vou vir aqui embaixo e vou marcar daqui para baixo 3 centímetros e vou cortar. Só toma cuidado para a régua não marcar, mas ainda assim, se ela marcar, a gente vai conseguir tirar, ó. Marquei aqui. Faria a mesma coisa com esse aqui. A minha tá marcando porque eu peguei na mão para ficar bom para vocês verem na câmera. Mas no caso de vocês que estão trabalhando perto do rosto, esse corte fica muito mais fácil de ser feito, tá? Bom, dou uma apertadinha aqui, é uma leve apertadinha para diminuir ainda mais isso aqui e deixar no formato do cupcake. E arredondadinho, ó. Assim, mesma coisa aqui, ó. Aqui eu já tenho 2, vou deixar esse aqui descansando para prosseguir só com esse nosso aqui. Vou agora pegar uma massa branca, vou abrir essa massa também entre 2 reguinhas niveladoras de 9 milímetros. Esse, portanto, vai ser um projeto muito rápido de fazer, porque eu também vou cortar com cortadores e agora eu vou pegar o cortador redondo. Vou pegar o cortador de 6 centímetros. Eu quero um cortador que ultrapasse o tamanho do cupcake.
Então, vou utilizar esse de 6 e também vou cortar com a bordinha arredondada. Liso, tira as rebarbinhas. E aqui, uma bolacha não dará para 2 cupcakes, porque eu não vou cortar no meio. Eu vou deixar muito mais espaço em cima do que embaixo. Vou tirar aqui 2 centímetros. A metade seria 3 centímetros. Então, tô tirando 2 embaixo e deixando essa altura aqui com 4 centímetros. Venho e meço. E veja que saiu aqui um pouquinho. Então, eu vou dar uma arredondada, e é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha altura. E vou deixar aqui. Aqui, eu vou fazer aquelas ondulações do cupcake. E para isso, eu vou utilizar uma esteca fininha. Eu sempre começo pelo centro, que vai ser minha guia, reto. Afundo bem, ó. E depois, eu vou fazendo as laterais meio inclinadinho, para que eu marque tudo. Eu não quero que ele perca a forma redondinha, então, eu venho e acerto aqui, ó. E o nosso cupcake ficou assim. Para calda, eu vou pegar um verde, também vou deixar bem lisinho, e vou abrir entre as reguinhas niveladoras de 3 milímetros. E com agulha, para quem é novo aqui no canal, eu uso para cortar estas agulhas de costurar perna de boneca. Elas são longas, elas são durinhas, então elas me dão uma boa firmeza. Vou cortar aqui uma mancha, como já fizemos em outros processos. Aqui é tentativa e erro, mantenho sempre essa minha agulha na perpendicular à mesa. E faço a mancha. E vou avaliar se o tamanho tá bom, se ficou como eu queria, tal. Isso é um porta-guardanapo. Eu quero que a mancha tenha aqui na frente e aqui atrás também. Então, eu vou posicionar, vou virar e vou ver o que eu acho. Aqui na frente, ela tá boa. Sobrou bastante branco. Mas aqui, ó, ela cobriu muito. Então, eu vou diminuir este tamanho. Eu achei que ela ficou muito grande. Se você estiver fazendo em produção, você pode fazer uma primeira mancha, testar, ver o que você acha, se você gostou ou não. E daí, você faz um molde no papel ou no EVA, para ficar mais fácil de você cortar. Vou experimentar de novo, para ver como é que ela ficou. Por aqui, ó. Aqui ela ficou assim. Vou virar aqui. E ela ainda tá grande. Eu vou tirar mais um pouquinho. Agora, eu acho que tá boa. Vou arrumar todas as rebarbinhas. E vou posicionar aqui novamente, ó. Aqui pra trás. Legal. Então, eu vou colar agora com água. Vou me preocupar primeiro com a parte da frente. E agora, eu viro e me preocupo com a parte de trás. Esse aqui, tô achando que ainda tá muito comprido. Agora, eu vou pegar um pouquinho de verde e misturar com um tico de preto, para escurecer esse verde. E vou fazer 4 folhinhas nesse tom mais escuro. Numa grossura de mais ou menos uns 2 milímetros, e vou cortar. Vou utilizar esse cortador de folha de 2 centímetros, ponto 3 por 1. Mas, você pode usar o cortador que você tiver aí. Vou cortar 4 folhinhas. Por que 4?
porque o projetinho do Pinterest tinha 4 folhinhas. E eu tô sendo muito fiel ao projeto. Com a esteca gravata, eu vou começar, ó, vou pôr aqui na minha mão para ficar mais fácil de você ver. Eu vou marcar de baixo para cima, mas eu não vou chegar até o final da folha. Ó, vai ficar assim. E vou juntar estas folhinhas em forma de um quadradinho, assim, ó. Vou colar isso aqui. E com o vermelho, eu vou fazer bolinhas pequenas. E tá pronto o nosso cupcake. A única coisa fora do projeto, lá do Pinterest, é que eu vou colocar uma estrelinha amarela aqui para completar mesmo as cores de Natal. E tá aqui o nosso terceiro projetinho. E para terminar, tá faltando fazer os efeitos de pintura. As peças já estão mais secas, estão ainda muito molinhas, mas já secaram o suficiente para formar aquela película que vai permitir que eu passe o pincel sem estragar a peça. Vou sombrear utilizando giz pastel seco, que dá aquele aspecto de manchado, que eu já falei para vocês que eu não me importo, que eu gosto bastante. Quem preferir sombrear com tinta, pode fazê-lo também. Vou começar passando blush. Agora eu vou pegar algumas cores aqui para enfeitar a arvorinha de Natal. Agora a gente vai vir com a luz. Eu vou fazer a luz em branco. Poderia ser um palha, mas eu não tenho palha agora neste momento, então eu vou fazer em branco. Pincel seco, sujo um pouquinho e retiro todo o excesso. Depois que eles endurecerem bem, eu vou vir com a argolinha e vou pregar aqui, ó. Assim. Certo? Antes de pregar a argolinha, eu vou passar uma camada de spray fosco ou, no máximo, semibrilho. Verniz fosco ou verniz semibrilho. Porque, como a gente pintou com giz pastel, o giz pastel pode soltar no tecido do guardanapo e pode sair da peça também. Nos dois casos, não é isso que a gente quer. Então, estão aqui os nossos 3 projetinhos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem, deixem seu like, um comentário, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais uma pecinha de Natal 2020. Tchau, gente!